Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Levemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e irmãos do plano espiritual. Que possamos, através desta ligação, sermos intuídos para que tenhamos com isso o melhor aproveitamento e entendimento sobre as lições que nos serão apresentadas. Pedimos que as águas em nossos lares sejam tornadas vivas e que toda e qualquer energia contrária seja nela neutralizada. Assim, pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos. Que assim seja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta ao ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento, no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a instrução e o carinho da escola, o socorro do bem e a palavra tranquila que me ajuda ou consola. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecida, o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo o tempo e em toda a parte, se bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Assim seja. Pai seja nesta casa. O que nos vem à mente quando, dentro de um estudo espiritualista, nós falamos sobre os anjos?
Com certeza, logo imaginamos aqueles seres com aquelas belas asas que, sob o comando de Deus, estão no céu nos vigiando, zelando por nós, cuidando para que não tropecemos nas pedras que estão espalhadas pelo nosso caminho. Do mesmo modo, imaginamos também aqueles anjos que são dedicados a fazer o caminho oposto aos primeiros. Mas não vamos hoje refletir sobre esses últimos. Vamos nos concentrar naqueles anjos que estão com a tarefa de zelar pelo nosso bem-estar. E essa reflexão faremos dentro da visão espírita, apresentada por Kardec, e que sempre teremos como base para os nossos estudos. Então farei hoje não uma reflexão, isso eu vou deixar para vocês. Farei apenas uma apresentação segundo as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Aqui Kardec nos apresenta diferentes ordens de espíritos, separadas em algumas escalas. Não que essa escala seja rígida, fixa, não. Os Espíritos nos dizem que não existe um número determinado para essa escala, mas sim o contrário, que são ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Essa classificação se baseia no grau de adiantamento dos espíritos. Teremos a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, a segunda ordem, os bons espíritos, e a primeira ordem, os espíritos puros. Então, quando Kardec nos fala que o espírito protetor, o nosso anjo de guarda, pertence a uma ordem elevada, para nós outros que ainda estamos tateando as primeiras lições, fica uma impressão, ao menos para mim, de um certo distanciamento entre nós e eles. Distanciamento que vamos eliminando conforme vamos entendendo as lições do Evangelho. Não podemos nos esquecer disso. Então, segue Kardec. Qual é a missão do espírito protetor? É a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Agora ficou bem mais reduzida essa distância entre nós e eles. Tem eles a relação como a de um pai a guiar o seu protegido. Aqui nesse ponto, eu os convido a fazer um exercício. Quando Kardec falar em espírito protetor, anjo de guarda, substituam por mãe e notem que aquela distância praticamente deixa de existir. O espírito protetor, a mãe, se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais são do que fases curtíssimas da vida do espírito. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores
para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros o substituem. Não temos aí os casos das mães adotivas. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligue na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e, aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses anjos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distante de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Usamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficai certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo.
Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, se não para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna? Obrigado, Senhor, pelo bem espiritual. Que possamos, agora de posse de seus ensinamentos, fazer brilhar a nossa luz interior, e que consigamos, através de nossos exemplos, das nossas ações, prestar a tão esperada ajuda ao nosso irmão mais necessitado. Que toda essa energia chegue também a todos aqueles que estão presentes em nossas orações, em nossos corações, e também aqueles que têm os seus nomes e endereços em nossa seara. Muito obrigado, minha Mãe Santíssima, por zelar por nós. O meu muito obrigado, a Senhora minha Mãe, o meu anjo de guarda aqui na terra, por tudo que me destes, a vida, o colo, quando encontrava-me choroso, triste, os ensinamentos, mesmo quando apenas um não era a sua resposta. Pedimos, Senhor, que torne vivas as águas em nossos lares e que nelas sejam colocados todos os remédios, todos os eflúvios necessários ao refazimento do nosso corpo e do nosso espírito. Assim, pedimos licença para encerrarmos a nossa reflexão. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio da nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz a morte do Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro.
Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim seja.